Fala pessoal, eu sou o Diogo Seixas e esse é o Papo Objetivo. Aqui você sabe, o papo é sempre reto e objetivo para você. Comigo hoje na bancada temos ele que é professor de História e Geografia e que faz um bolo de laranja como ninguém, Rodrigo Teixeira. Ele que é um apreciador de vinho, um bom café, um bom papo. Também é bacharel em Direito, Luiz Augusto. O nosso mestre, formado em Design, mestrado em Comunicação, pós-graduado em Design e nas horas vagas toca um bom violão, Anderson Luiz. E minha conterrânea de bairro lá da Brasilândia, que hoje dá o ar da graça lá em Brasília, nossa gestora pública, Egli Meyer. Tem aquele lembretinho que eu sempre esqueço, mas se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho aqui, você ajuda a gente a produzir mais conteúdos para vocês, tá bom? Você é católico, você é evangélico, espírita, umbandista, ateu, seja a sua denominação, você sabe mesmo dizer o que é um Estado laico? Luiz, eu jogo a bola para você agora. Consegue responder essa para a gente? O que é um Estado laico? Bom, de forma bem direta, Diogo, Estado laico, também pode ser denominado Estado secular, é um Estado que não estabelece uma religião oficial, né? Então é um Estado que faz a separação entre Estado e religião. Ou seja, é um governo que não recebe interferência direta de dogmas, crenças religiosas, né? Ou numa outra acepção, também é possível entender o Estado laico como aquele que garante a liberdade religiosa, né? O Brasil, por exemplo, oficialmente, o Brasil é tido como um Estado laico. Então, ele não deveria expressamente apoiar, tampouco perseguir qualquer religião, né? Mas aí existem vários pontos polêmicos que a gente pode tratar, né? Mas para entender o Estado laico, é importante entender, antes de mais nada, o oposto, ou as outras formas de configuração do Estado, ou de configuração do Estado e da relação entre Estado e religião, né? Como Estado teocrático, Estado confessional. E aí, se eu não me engano, o nosso amigo Anderson vai dar uma colaboração e explicar um pouco isso para a gente. Vamos lá, Anderson? Vamos lá. Bom, antes de falar de Estado laico, né, vamos pensar nas configurações das sociedades, não só contemporâneas, mas antigas. O Antigo Egito, né, onde você tinha um faraó que era tido como um deus em terra. Não era um Estado laico, tampouco democrático, em função de uma adoração divina a uma entidade que regia o seu povo. Mas, contemporaneizando essa história, o Estado teocrático, ele vingou, né, ele prosperou, sobretudo na Europa, até meados do século XVIII, quando ocorreu o Iluminismo francês, a Revolução Francesa, que separou a Igreja do Estado. Tem algumas questões, algumas datas importantes, né? Por exemplo, 1790, todos os bens da Igreja foram nacionalizados, né, lá na França. Em 1801, a Igreja passou para a tutela do Estado. Em 1882, o governo determina que o sistema de ensino público deve ser laico também. Em 1905, portanto, já no século XX, né, a França se tornou um Estado laico, separando definitivamente Estado e Igreja e garantindo a liberdade filosófica e religiosa. E em 2004, ou seja, já no século XXI, entra em vigor uma lei que proíbe vestes e símbolos religiosos em quaisquer estabelecimentos de ensino lá na França, né? No Brasil, né, o Brasil ele se posta como um Estado laico, né, mas é um Estado que tem uma denominação de religião oficial, que é a católica. Nos espaços públicos, né, nos espaços oficiais, elementos da religião católica prevalecem, vêm sendo destituídos, em alguns casos, em função de um novo governante que assume que símbolos católicos não são bem vistos.
mas ainda assim, né, é comum você encontrar em repartições públicas brasileiras elementos da religião católica, mesmo o Estado sendo laico. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui de tipos, né, de configurações de Estado. Né? Existe o Estado confessional, que é o Estado, que é aquele que adota uma religião oficial, como o Brasil. Essa religião adotada não terá poder irrestrito e absoluto e pode não estar fortemente ligada às definições governamentais e políticas do Estado. No entanto, né, o simples fato da adoção de uma religião oficial pode excluir a importância de outras. Voltando, né, contemporaneizando, o governo brasileiro atual, ele é assumidamente evangélico e nós vimos crescer aí uma percepção, principalmente as religiões de matriz africana. O Estado teocrático, né, que é talvez a oposição ao Estado laico, são estados que existe uma religião oficial adotada e os sistemas legislativos e judiciários estão sob tutela dessa religião. Temos aí, vigente atualmente, né, como teocracias, os países de lei de cultura islâmica, o Vaticano, que talvez seja a maior referência em Estado teocrático que a gente possa trazer aqui hoje. E o Estado ateu. Né? O Estado ateu é aquele que combate a religião em seu interior e não enxerga nas práticas religiosas algo que reforça a ideologia e a postura de tal do Estado. Exemplos de Estados ateístas são os países socialistas do século XX, como a União Soviética, a China, a Coreia do Norte. Vale ressaltar, né, que nesses países citados há uma substituição, né, dessa idolatria, né, desse Deus pelo próprio líder, né, pelo próprio ditador. Então, a União Soviética, que teve ali uma grande figura, que era o Stalin, que era uma figura que aparecia em retratos, que era colocada como referência para toda a população. A própria China, né, de Mao Tse-tung, a própria Coreia do Norte, que temos aí a dinastia dos ditadores. Vale também dizer que o avô do atual ditador da Coreia do Norte foi colocado lá pelas mãos do Stalin, né, e teve ali o suporte da União Soviética para se manter no poder. Tanto na Coreia do Norte, naquele período, a imagem de Stalin era estampada, né, nas praças públicas como referência, né, para serem louvadas. Então, eram estados ateus, porque eles não seguem uma corrente religiosa, mas traziam ali no seu bojo uma adoração a um ídolo que era o próprio ditador. Bom, enfim, essa ideia, né, geral dessa constituição de estados possíveis. Uma outra coisa importante é que os estados, né, a ideia de estado, né, ela não está dissociada da ideia de indivíduo. Existem indivíduos que fomentam a existência desse estado, desde a sua base, né, que é o próprio povo, até os seus mandatários, né, nas suas diferentes instâncias. E esses mandatários, de alguma forma, e isso foi dito já, inclusive, pelo nosso governo atual, né, e vou trazer aqui uma fala do próprio Jair Bolsonaro, que é o nosso presidente no Brasil agora em 2020, o Estado é laico, mas eu não sou. Né? Então, essa influência, né, da crença religiosa do indivíduo que ali está, pode, em maior parcela ou menor parcela, interferir, né, nas políticas de Estado. Tá? Mas precisamos entender que o Estado, na sua origem, né, era teocrático, né, desde a antiguidade. Passou, né, a ideia de ser laico surge no século XVIII, ou seja, há 300 e poucos anos. Né? É muito recente ainda essa ideia de Estado laico, e nós não estamos totalmente dissociados, né, do Estado teocrático, por mais que isso seja desejoso. Bacana, Anderson, legal. Rodrigo, você segura só um pouquinho, Rodrigo, eu quero chamar a Egli para o papo aqui. Ô Egli, na sua visão, você que está em Brasília aí, você acha que esse governo entende o que é Estado laico? Então, Diogo, é muito difícil para um governante, às vezes, se disciplinar e entender o que o cargo dele
repete que ele executa quando ele está na cadeira da presidência do país, né? Que embora se constitua, né, a religiosidade, como um elemento subjetivo, né, assim, que constitui o ser humano, como o Estado é laico, todo governante ele tem que deixar essa subjetividade da sua fé para exercer o comando da presidência, né? Por quê? Porque ele está num poder instituído no Estado laico, né? No entanto, assim, a gente tem, no momento atual, o Brasil vive uma onda de conservadorismo muito grande, em que o fundamentalismo cristão, ele tem pautado algumas políticas públicas, sobretudo no Congresso Nacional, que é onde a gente tem hoje uma grande bancada, que é a bancada da Bíblia. E sendo o Congresso Nacional composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, fazendo leis e políticas públicas, alguma dessas políticas públicas, elas passam a ter alguns critérios que são considerados religiosos, né? Então o Estado precisa se contrapor, né, a essa questão política para que não se torne um Estado teocrático, né? E porque isso afeta a nossa democracia, né? A gente não se pode ter uma tirania da maioria, né? Eu não posso ter uma grande composição política, né, de uma bancada cristã que não aceite negociar algumas políticas públicas por um critério que ela considera que é o natural, né, como a questão da homossexualidade, como a questão do aborto, imprescindível para a saúde das mulheres, para a saúde do país. Então, assim, há muitas questões que são colocadas correndo risco da gente acabar entrando num Estado teocrático, porque a gente tem uma maioria no Brasil que ela é cristã. Legal, Egli, legal. Trazer agora o Rodrigo para o papo. Rodrigo, na sua visão, pegando um gancho de todo mundo falou, como é que ficam as religiões de matriz africana, como é que ficam as outras religiões que sofrem muito preconceito com o governo atual tomando essas decisões? Diferente do Estado, no caso, que tem que respeitar as próprias fronteiras, entendeu? As religiões, de modo geral, elas rompem as fronteiras, elas são algo internacional. Então, quando a gente pega, agora eu não vou lembrar de cabeça, tá, o século, mas quando você tem, na questão da Revolução Anglicana, no caso, que o rei inglês, no caso a monarquia inglesa, percebeu? Que a influência da igreja dentro daquele país era muito grande. Então ele precisava se apropriar dessa igreja. E também tem a questão financeira. Mas assim, voltando à sua pergunta sobre as religiões de matriz africana, no caso, o Brasil é um país miscigenado, que tem vários povos. Então a gente tem várias manifestações religiosas aqui no Brasil. Então, assim, quando os escravos, infelizmente, foram capturados na África e vieram e acabaram sendo escravizados aqui no Brasil, o que eles perceberam? Eles queriam manter a sua religiosidade, no caso. Os africanos aqui como escravos, infelizmente. Aí o que aconteceu? Eles perceberam que se eles praticassem a sua religião, eles iam acabar sendo punidos. Então se criou uma coisa chamada sincretismo. Teve uma fusão. Então eles começaram a adaptar os seus orixás aos vários santos que existiam na Igreja Católica. Então no período da escravidão era proibido a religião de matriz africana. Quando veio a República, no final do século XIX, 1889, com a proclamação da República, passou a ser perseguido. E atualmente os meios de comunicação fazem esse trabalho, eles acabam criminalizando todas as religiões de matriz africana. Entendeu? Então você só vê notícia com um teor negativo, sem falar da questão da manipulação da própria religião. Em vários debates em sala de aula, onde que pega, onde que fica mais forte o preconceito em relação às religiões de matriz africana? Umbanda, Candomblé e assim por diante, tá? Na questão da oferenda, do sacrifício de animais. Aí o que é mais interessante é que o Brasil é um país onde a maior parte da população se alimenta de carne bovina e carne de ave. Quando é para sacrificar um animal para nos alimentar, não tem problema. Agora, quando a pessoa pega uma galinha, no caso, que ela compra, ou ela cria, e sacrifica
tá certo? Para fazer uma homenagem pro seu orixá, para pedir benção, entendeu? Para abrir os caminhos, aí a pessoa ela acaba sendo criminalizada, não, ela acaba sendo discriminada. Mas assim, Diogo, deixa eu só voltar aqui. Então, a gente não pode falar que ela está criminalizando porque não tem um artigo na lei que criminaliza a prática da pessoa que exerce essa religião. Mas ela cria um ambiente de hostilidade muito grande, de discriminação. Entendeu? Rodrigo. Porque a gente... Oi, pode falar. Pode falar. Pode ir. Pode falar, Não, Evelyn. é que tem uma questão também que assim, a discriminação que existe contra as religiões de matrizes africanas, ela também tem uma questão do racismo religioso, né? Então, isso torna esse preconceito muito ligado à questão racial também, né? Também. Como você ressaltou, né? Vamos Verdade. entrar no papo, Luiz? Então, Diogo, eu acho muito pertinente o que o Rodrigo trouxe. Imaginemos, por exemplo, bom, todos aqui já devem ter assistido, seja em algum telejornal ou assistindo a TV Justiça. Acho que provavelmente assistindo um telejornal, né? Ninguém tem muita paciência para assistir a TV Justiça. Verdade. Numa sessão plenária, por exemplo, do STF e de outras cortes, a presença de um crucifixo, né? Isso é bastante comum. O mesmo, imaginemos aqui no Brasil, é claro, tudo isso tem uma influência religiosa, né? Uma influência cultural também, mas é muito comum cidades do Brasil terem padroeiros, né? E muitos desses padroeiros, principalmente em cidades pequenas, serem representados assim, na entrada da cidade, né? Mas vamos imaginar que em vez de um crucifixo, houvesse ali no Supremo Tribunal Federal um símbolo de Exu. Um símbolo qualquer. Será que isso impactaria as pessoas? Eu acho que sim. Imaginemos que o presidente da República utilizasse, por exemplo, um colar de contas, muito comum no candomblé. Será que isso impactaria? Né? Então, quer dizer, na verdade, eu acho que existe uma dificuldade muito grande ainda no Brasil de aceitarmos a liberdade religiosa. Na verdade, não é nem liberdade religiosa, é liberdade de crença. Porque em um Estado laico, um Estado leigo, secular, a liberdade de crença também abrange a liberdade de não crer em nada. A liberdade de não ter religião. Deus pode ser visto como uma inspiração, uma entidade que ilumina ali a conduta política dos nossos representantes. Mas, pelo menos a meu ver, isso não condiz com o Estado que se pretende laico. Entendi. Ô Anderson, eu queria te jogar de novo. Mas é possível fugir de um Estado, um representante máximo ali, um presidente, que não jogue um pouco da sua religiosidade à frente quando ele está no mandato? Ou é muita utopia? Eu acho que é muita utopia, né? Vamos pensar novamente historicamente, né? O Rodrigo trouxe as questões aí da religião de matriz africana. Vou retomar rapidamente antes de avançar. Sim. Imagina, né? Iemanjá, né? Qual que é a figura da Iemanjá? Né? Você vai numa loja hoje de artigos religiosos, quero comprar uma Iemanjá. Ela vai ser uma figura branca, cabelos pretos lisos, né? Magra, né? Com rosas espalhadas aos seus pés. Agora, busca e coloca aí pra gente a Iemanjá original, tá? Que era uma negra, tá? Obesa, com feios fartos, porque amamentava muitos filhos. Então, já houve um processo de colonização cultural em cima das imagens religiosas. Pega o Oxumirim, que é uma entidade também do candomblé, e pega um personagem de quadrinhos, né, de revista norte-americana chamada Brasinha, né, coloca lado a lado, né, e veja a imagem do Oxumirim em relação ao Brasinha. Enfim, todas essas imagens cultuadas, né, no Brasil, a partir, né, de uma referência africana, foram colonizadas, né, foram transformadas para serem aceitas. E isso aconteceu no momento em que nós não tínhamos ali um líder que expressava de forma explícita a sua posição religiosa.
né? Isso aconteceu porque a nossa população, né, exigia que assim fosse, né? E assim foi. Um outro ponto importante, né? A gente volta lá na Grécia Antiga, né, chamada de berço da civilização ocidental, o berço da política, né, e pegamos lá Sócrates. Né? Sócrates, né, dizem que foi morto porque ele cultuava deuses outros que não os gregos. Né? Então, já na origem, já no berço da nossa civilização, você tem ali um grande pensador que foi morto porque cultuava deuses que não eram os gregos. Eu tenho uma experiência própria, né? Eu servi o exército com 18 anos, né? Na minha juventude era comum, né, o jovem ir para o exército, hoje é pouco provável, mas eu lembro de uma vez que teria ali um rito religioso, né, e os soldados poderiam opinar, né? Você quer ir para um rito evangélico, você quer ir para um rito católico. Eram as únicas duas opções, né? E eu falei para o oficial, falei assim, não, eu não sigo nenhuma dessas religiões, tá? Então, portanto, eu não quero ir para nenhum desses cultos. Não, você tem que ir para um deles. Você não tem escolha. Ou você vai para o evangélico ou você vai para o católico, mas para algum você vai. Você não pode não crer em nada, né? E nem crer em outra coisa que não seja essas duas. Enfim, uma instituição militar, né, que impõe que você tenha que participar de um rito religioso. Então, não dá para dizer, né, que é esse presidente ou que é um outro presidente. A nossa cultura, né, segue, né, uma linha teocrática. Né? Quando você fala que você é ateu, né, você é uma coisa a ser execrada da sociedade. Né? Você não pode ser ateu. Você tem que crer em alguma coisa. Tá? Então, a sua família vai te execrar, o seu bairro, seus amigos vão te execrar, a sua sociedade vai te execrar. Porque você tem que ter uma crença, seja lá em que for. E depois se discute, né, se essa crença que você tem é mais legítima ou menos legítima. Tá? Como falar em Estado, né, laico, numa sociedade que não é laica, tá? Que é extremamente teocrática e violenta. Verdade. Você me falou uma coisa, eu lembrei de uma piada, né? Não uma piada, eu estava vendo uma vez eu não lembro que programa da televisão, e eles estavam fazendo um culto de ateus. Aí tava lá o pastor dos ateus, ele tava falando assim, gente, eu tô vendo gente aí que tá escondido chamando Deus na hora errada. Não pode, gente, vocês são ateus, vocês têm que ficar firme. Era uma piadinha, né? Aí, Egli, eu queria trazer você de novo pro papo, Egli. Você acha que uma continuidade desse governo, se tiver uma reeleição, quem vai sofrer mais? Quem vai sofrer mais com esse Estado se ele ficar cada vez mais com uma bancada maior de evangélicos, maior da bala, que eu acho que entre outros, mas são aliados? Quem pode se prejudicar mais? De forma geral, a sociedade, né? Porque, assim, quanto maior uma maioria, né, professa uma religião de forma muito fundamentalista, em que não se propõe até discutir ideias que sejam diferentes das suas, né? Quem perde a sociedade, porque a gente deixa de ser um Estado laico e democrático, né? Então, a gente perde a nossa capacidade de dialogar com todos os setores da sociedade e de também respeitar os direitos de uma minoria, né? Já que ela não professa a fé dessa maioria. O que eu queria ressaltar é que, assim, a ascensão desse conservadorismo, ela acontece, sobretudo a partir do ano 2015, 2016, existe até um bordão, né, que é bela, recatada e do lar, né, para performatizar até o que seria o ideal de mulher, né, dentro desse radicalismo, né, religioso, que vai de contraponto até alguns direitos das mulheres que são conquistados através de lutas históricas, né. Então, eu considero que isso pode ser um grande retrocesso, porque a gente tem avanços, né, ao desenvolvimento da sociedade, e em alguns momentos a gente tem esse reacionismo conservador da sociedade, né. E aí o que eu destaco, né, é que não se pode haver interferências de crenças particulares, né, sobre as políticas públicas, principalmente que dizem respeito às mulheres, né, porque você está se descumprindo direitos que estão até assegurados na Constituição, né? São direitos universais. Verdade. A mulher, o negro, eu acho que estão sofrendo bastante com esse tipo de política que a gente tem hoje.
Rodrigo, alguma coisa para complementar? Entra no papo aí com a gente. Beleza. Não, o que eu quero falar, Diogo, é assim, eu vou apresentar um pouco os bônus, tá? Da religião, porque a religião, assim, ela deveria, os fiéis, no caso, acabar seguindo aquilo que é importante dentro da religião. Mas vamos pensar na religião islâmica. Ela trouxe unidade para aquele povo, que é um povo muito diverso, no caso o árabe, já tinha unidade por conta da língua, mas o islamismo trouxe unidade para aquele povo. Tá? A gente sabe que, no caso, o iraniano, no caso, ele tem a sua ascendência persa, tá? Mas assim, trouxe unidade. A religião, ela tem essa questão de trazer unidade para as pessoas, tá? É importante essa questão. No caso aqui, a Umbanda, no Brasil, ela vai surgir na década de 30, no ano que iniciou a Revolução de Getúlio Vargas, que derrubou a República Velha, tá? E ela é uma combinação do candomblé com o catolicismo e com o espiritismo. Então, antes disso também, os escravos eles foram adaptando, entendeu? Os orixás para que o culto deles fosse respeitado. Mas assim, outra coisa que é importante, pegando uma questão histórica. Hoje, se a gente tem ensino público, entendeu? Uma das grandes contribuições foi a Reforma Protestante. Porque a Igreja Católica, assim, os padres que sempre souberam ler e escrever e sempre estavam pesquisando, entendeu? Eles ensinavam o filho dos nobres que tinham condições para pagar esse ensino, mas não existia a ideia de ensino público. Com a Reforma Protestante, que vai ter, eles vão passar a questionar a direção que a Igreja Católica estava tomando, no caso, eles não queriam criar outra religião. Mas acabou, por causa da disputa, acabou formando uma nova religião. Mas assim, o que eles perceberam? Que precisava ensinar as pessoas a lerem. Então começou a pensar numa lógica de algo que ensinasse as pessoas a ter acesso à questão de ser alfabetizados. Porque a gente teve até imperador, acho que do século IX, agora não lembro de cabeça, tá? O Carlos Magno, que não sabia nem ler e escrever. Tá certo? Então, assim, outra questão. Religião é poder. Por isso que, no caso, o governo atual, ele vai se abraçar com os evangélicos. Tá certo? Imagina, não é nem taxado o dízimo que é pago para as igrejas. Então, acaba funcionando como uma forma também de lavagem de dinheiro. Eu não estou falando que é isso. A igreja também faz serviço social para a população. Tá certo? Mas, assim, tem esse caráter. Então, religião, ela está ligada diretamente com a questão do poder. A Igreja Católica, no caso, na Idade Média, ela trouxe unidade para aquele povo. Ela conseguiu unificar povos diferentes para tentar reconquistar Jerusalém, que estava sob o controle dos árabes, que foi as cruzadas, entendeu? Então, tem essa questão. A religião tem as suas partes boas? Tem, mas também tem suas partes ruins. Então, quando ela começa a se apegar com a questão do poder, ela começa a perseguir os opositores. E é o que acontece com as religiões de matriz africana. Entendeu? Porque é mais disperso. Não dá para centralizar tanto, entendeu? Se desse para centralizar como acontece com a Igreja Católica e com as várias igrejas protestantes, evangélicas, neopentecostal, entendeu? O caráter seria outro, mas é mais difícil, entendeu? De centralizar e, de uma certa forma, regularizar isso. Tá? Entendi, Rodrigo. Segue entendi. aí. Não, igual o caso que aconteceu, o caso da menina que engravidou com 10 anos, né? E o pessoal foi na porta do hospital para rezar, xingar o médico, ofender. Eu não consigo ver como que ali foram de condição própria. Ali tem um lado político por trás ali, porque acho que ninguém em sã consciência faria uma coisa daquela. Eu não consigo, não tem sentido um ser humano fazer aquilo. Para mim tem esse lado político por trás, e isso me dá medo. O que você acha disso? Eu acho que o que o Rodrigo disse é verdade, né? Religião é poder. E o Estado laico é uma tentativa, é um esforço muito grande de desunir o que historicamente sempre andou junto, que é religião e política, religião e poder. Então realmente um esforço muito grande do Estado laico, né?
Agora, o que acontece? O fundamentalismo, ele precisa de dogmas. E ele precisa se manter fiel a esses dogmas. Então, por exemplo, a questão do aborto, né, que é uma questão chave aí para muitas religiões e é uma questão chave para a definição do que é o Estado laico, né? Acredito que tenha sido aí nos idos de 2012, acho que 2012, que houve aquela votação no Supremo bastante conturbada, né? Com muita repercussão aí país afora sobre o aborto do anencéfalo, né? Nós temos hipóteses constitucionais do aborto, né? Que o aborto não é criminalizado. O que é até uma questão que... A questão da criminalização do aborto, às vezes eu não sei se as pessoas entendem bem o que é criminalizar uma conduta. Você não precisa ser a favor do aborto por suas convicções religiosas, ou sejam quais forem as convicções. Mas você quer criminalizar a conduta, quer tipificar isso penalmente, eu acho que não compete à religião, qualquer que seja, ou qualquer doutrina filosófica, dizer se algo é crime ou não. Eles são religiosos, eles não são juristas. Esse que é o problema. Entende? Eu acho assim, religião e poder. Às vezes a gente, por ter uma forte influência católica, a gente acaba passando pano um pouco quando se trata de uma influência católica, apostólica romana, né? Por exemplo, o Papa é um líder mundial, né? Todos os papas têm essa representatividade e tal. Agora, faz sentido o Brasil ou qualquer outro país gastar centenas de milhões de reais para receber o Papa no Brasil, né? Quer dizer, é dinheiro do erário. É dinheiro do erário, né? Talvez o Vaticano tenha condições por si só de organizar toda a comitiva e realizar todos os investimentos necessários para receber o Papa no Brasil. E assim, o que me preocupa bastante é quando eu vejo, por exemplo, um político fazendo esse uso eleitoreiro da religião, da crença, da fé. Eu acho isso covarde, eu acho isso desumano, isso não é digno, né? A gente está vivendo um tempo muito louco, né? De muitas contradições. Você é fiel a Deus, mas o seu símbolo é esse aqui, ó, é a arminha, para lá e para cá, e tá, né? O amor ao próximo é um tiro no peito do cidadão. Então, é muito complicado. E uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, outro aspecto que me incomoda. O cidadão é eleito deputado, é eleito senador, vereador, etc. Eu acho que quando um pastor, um delegado, um capitão é eleito para nos representar no Congresso, em outro órgão legislativo, que seja, o papel principal dele agora é ser deputado. Ele não é mais capitão. Ele não é mais pastor, preponderantemente. Mas ele não se desvincula desse título. Porque ele quer aquele séquito de fiéis, sempre perto dele, né? Então, você não é o deputado, pastor, não. Tem que ser deputado fulano de tal. Que, por sinal, ou foi pastor, né? Então, quer dizer, se coloca a religião ou se coloca o título à frente do cargo exercido em um Estado laico. Isso eu acho muito, muito estranho. Enfim. Legal. Anderson, quer complementar? Quero sim, Diogo. Quero trazer aqui à tona duas questões, né? Vou pegar aqui o conceito, né, de totalitarismo. Qualquer um pode procurar na internet aí e vai ter a mesma resposta. Então, totalitarismo é um sistema político, uma forma de governo que proíbe partidos de oposição, que restringe a oposição individual ao Estado e as alegações que exercem um elevado grau de controle na vida pública e política dos cidadãos. Um outro termo que eu vou pegar aqui é o fundamentalismo. Então, fundamentalismo é estrita adesão a um conjunto específico de doutrinas teológicas. Veja bem como existe uma ligação muito íntima entre o termo totalitarismo e fundamentalismo.
ambos estão atrelados, estão grudados. O Rodrigo falou que a religião une, né? Gera uma massa, mas quando essa massa unida é excludente, exclui outras, né? Exclui a diferença, ela não é boa, ela é ruim. Você pega o antônimo de totalitarismo, é democracia. E um dos antônimos de fundamentalismo é respeito. Então, o fundamentalismo e o totalitarismo, tá, não tem um valor básico das relações humanas e sociais, que é o respeito. Você pega exemplos de totalitarismos e fundamentalismos acontecendo ao mesmo tempo no Estado Islâmico, no nazismo, né, no fascismo, em outras, né, eventos políticos globais. No Brasil você vê, né, o totalitarismo e o fundamentalismo ao tempo todo dando as caras nos discursos, né, dos nossos políticos, sobretudo do nosso presidente. Entender que isso, tá, implica, né, o desrespeito é fundamental. Tá? Entender que isso implica na intolerância é fundamental. Porque quando você entende que tanto o totalitarismo quanto o fundamentalismo são agressões às individualidades, né, você, no mínimo, né, tem nojo com relação a isso. Você, no mínimo, se coloca contrária a tudo isso. Ou não, né, você assume, né, eu sou assim. E só para finalizar, o Rodrigo também trouxe a questão das oferendas, né, vale lembrar que as oferendas, né, eram construídas no Brasil, eram colocadas em encruzilhadas para alimentar os escravos fugidos. Então existia ali, né, um respeito, um senso de união, um senso de pertencimento daquele povo, né, de ajudar o próximo que poderia estar no momento de aflição, né, numa eventual fuga. Então, a oferenda que era posta, né, em nome de entidades, né, tinha como destino, primeiro, os seus próprios irmãos, né, o seu próprio povo. Egli, você quer fazer um fechamento? Se tiver alguma dica que você quer passar para a gente, por favor? Mas, assim, pegando um pouco o gancho na fala do Anderson, uma coisa que eu queria destacar, né, assim, duas coisas, né, o quanto algumas comunidades religiosas, elas são muito importantes, assim, porque elas exercem um papel assistencial, muitas vezes, para populações que estão em vulnerabilidade, né, a gente tem muitas organizações cristãs, budistas, espíritas, né? Isso é um papel muito importante, né? E, de outro modo, a gente tem, que é uma questão que a gente destacou muito, que é a questão do fundamentalismo, né? Vários grupos, há grupos dentro de comunidades religiosas que eles manifestam uma doutrina um pouco mais radical, né? Assim, eu cresci num lar cristão, porém ele tinha uma doutrina muito radical, né? Então eu cresci ouvindo numa analogia bíblica, né, que o homem era a cabeça, né, e a mulher era sempre conduzida, né? Eu cresci ouvindo que a mulher, ela sempre deveria ser submissa ao homem, né? E foi uma criação muito que me tornou feminista, né? Porque crescer ouvindo isso foi muito limitante como ser humano para mim, né? Então, assim, hoje o que a gente vive é uma demonização daquilo que é diferente do que uma maioria gostaria que fosse, né? É a heteronormatividade, né? É ter uma performance da mulher que seja cristã, né? Como eu disse, bela, recatada e do lar, que ela seja exatamente submissa ao homem, estabelecida nesse sistema patriarcal, né? E isso é muito ruim, porque a mulher ela está ocupando cada vez mais espaço na política, porém isso é tão atrasado ainda no Brasil. Hoje, nos processos de campanhas políticas, a gente está vendo alguns partidos chamando as mulheres para se candidatarem na política. Porém, muitas das mulheres que estão nesse campo político acabam manifestando as mesmas ideias machistas que são colocadas, né? A gente tem figuras
que acabam levando adiante essa questão da heteronormatividade, né? E levando adiante também essa ideia de família, né? Família heteronormativa, que é o homem, a família se constitui. O que é a família? A família se constitui como mulher e como homem, e o que vem diferente disso é demonizado, né? Ele não é considerado natural. Então a gente tem aí discriminações de grupos LGBTs, né? Discriminações da mulher que acaba expressando a sua sexualidade de forma distinta, né? Inclusive mulheres que buscam não apenas a reprodução, mas a expressão da sua sexualidade, a busca pelo seu prazer, elas são vistas como profanas, né? Então, assim, o Brasil ainda tem muito a avançar nessa questão, e eu acredito que é exatamente uma questão de tolerância. A sociedade precisa se tornar mais tolerante, né? Legal, Egli, legal. Rodrigo, você fazer um fechamento, e se tiver uma dica, você quer passar pra gente, por favor? Então, Diogo, antes de fazer o fechamento da dica, eu queria lembrar que tem um autor que ele faz parte do tripé, que seria a sociologia, que é formada, os grandes pensadores da sociologia, que é o Marx, Karl Marx, o Max Weber e o Durkheim. No caso, o Max Weber ele vai escrever um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então ele vai tentar criar uma teoria para falar que a religião que mais se adapta às questões do capitalismo é a religião protestante. Tá certo? Só para dar o gancho aqui, tá? Mas outra questão que eu acho importante. No caso da menina que sofreu anos e anos de violência sexual, com negligência da família, você vê em nenhum momento o pessoal fala, é uma criança. Porque tira o peso. Só fica na questão do sexo, é menina. Não é só na questão do gênero, mas é uma criança. Porque os religiosos, eles gostam muito de bater na tecla da pedofilia, entendeu? Que é uma coisa terrível. Mas assim, você ser contra uma criança interromper uma gravidez, o que vai ser dessa criança? Dessa criança que vai ser mãe aos 10 anos e da própria filha dela, que o filho é difícil de compreender mesmo. Tá? Então eu acho que a religião, infelizmente, ela está sendo usada de forma política, totalmente política, para perseguir opositores. Tá? E aqui no Brasil, como a Egli disse mesmo, a perseguição às religiões Umbanda, Candomblé, as religiões de modo geral de matriz africana, tem a questão principal que é o preconceito racial. Entendeu? Não se aceita. Entendeu? Tem que perseguir. Entendeu? E é uma coisa que não dá para entender. A gente está negando a nossa própria origem. A maior parte do povo brasileiro tem correndo nas suas veias sangue africano. Como é que você não respeita? Você vê, olha o cúmulo que chega. Lá, aquela loucura do Holocausto de executar judeus em campos de concentração, tá certo? Que foi praticado pelo Hitler. Ele entendeu aquilo que ele deveria perseguir aqueles que negaram Jesus Cristo. Mas aqui a nossa própria mídia acaba discriminando sucessivamente, de modo sistemático, as religiões de matriz africana. Você vê que, por exemplo, o mesmo ataque que a grande mídia faz às religiões de matriz africana não acontece com a religião judaica. Teve novela da Globo que falou sobre religião árabe, entendeu? Embora mostrou ali questões de machismo, mas deu um glamour, entendeu? Religião hindu, religião budista. Agora, a religião tipicamente brasileira, que é Umbanda, porque as outras religiões, elas vieram de fora. Surgiram lá no Oriente Médio, na região próxima de Israel, no caso. Entendeu? Agora, a religião tipicamente brasileira é Umbanda, cara. Entendeu? Ela sofreu influência do catolicismo, isso sofreu, do espiritismo também, entendeu? E do candomblé na África também, mas assim, tipicamente brasileira é Umbanda. Então a gente precisa respeitar isso, entendeu? Religião, infelizmente, é poder. Agora, a dica que eu quero dar é o filme da Joana d'Arc. É um filme excelente, entendeu? Ela teve até que cortar o cabelo para ser respeitada, para ficar mais parecida com os homens, para liderar a tropa, para expulsar os ingleses
de uma parte do território que pertencia à França, que foi capturado pelos ingleses. Entendeu? E depois, quando não precisava mais dela, ela não tinha mais utilidade, decidiram, porque ela estava fazendo a denúncia, que a igreja estava se perdendo, aí criaram a ideia de bruxaria e botaram fogo na coitada. Entendeu? Na grande Joana d'Arc. Valeu, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Luiz, com você agora, um fechamento e uma dica. Bom, eu falei sobre o preâmbulo da Constituição, né? Então, o preâmbulo da Constituição, ele trata de Deus, mas eu gostaria de ler este preâmbulo. Então, o preâmbulo da Constituição, ele diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Eu não consigo enxergar esse Deus de ódio, esse Deus de intolerância, sabe? Por mais que eu tenha que aprender muito sobre espiritualidade, eu não consigo, eu não encontro nenhum ponto de conexão entre Deus, entre uma entidade divina, soberanamente justa e boa, e o ódio, a intolerância. Então, se nós de fato, e aí eu penso nos representantes, nos nossos representantes políticos, se eles de fato têm que ter na Constituição a sua verdadeira Bíblia, o seu verdadeiro dogma, porque o manual de conduta do gestor público é a Constituição. E se a Constituição diz que nós temos como valor supremo a fraternidade, a pluralidade, então, amigo, você quer ser cristão? Seja cristão, mas não seja terrivelmente cristão. Você quer ser ubandista? Seja, mas não seja terrivelmente um bandista. Você quer ser evangélico? Seja evangélico, mas não seja terrivelmente evangélico. Vamos nos respeitar. Legal. Joga a bola para você agora, Anderson. Vamos lá, Diogo. Bom, vale lembrar que o islamismo, o judaísmo e o cristianismo possuem a mesma origem. Eles partem de um mesmo ponto. Tá? É uma mesma religião que foi se bifurcando ao longo do tempo. Todas as três são patriarcais. Né? O Deus é um Deus homem. Né? O Todo-Poderoso é um Deus homem. Quando o cristianismo, em específico, começa a se espalhar pela Europa, ele se depara com as religiões ditas pagãs. Né? E o que a religião pagã, né, independente de qual ela fosse, pregava? Né? O cuidado, o respeito à mãe natureza, não é ao pai natureza. Então, o sagrado feminino foi suprimido, tá, pelas religiões, pelo cristianismo, né, quando chegou na Europa, mas que tem a mesma origem no judaísmo e no islamismo, onde o ser maior é um ser masculino e todo-poderoso. Então, tudo que a gente viu acontecer com a mulher desde então tem a sua origem em dogmas religiosos. Não tem como negar que a religião não contribuiu, tá, para a exclusão da mulher na nossa sociedade. E a todas as lutas do movimento feminismo foram lutas também, né, contra essa origem religiosa. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês, o Rodrigo pegou e falou que a religião brasileira, né, é a Umbanda. Eu discordo, Rodrigo. A religião brasileira é a religião praticada pelas tribos isoladas lá no meio da Amazônia. Tá? E essas tribos isoladas, mesmo sem eu as conhecer, eu sei que elas também cultuam uma coisa que chama Mãe Natureza, talvez no seu idioma, talvez no seu dialeto. Tá? O seu Deus maior é aquele Deus que nos cerca, tá? Que é o mesmo Deus do budismo. Né? O budismo também não tem um ente supremo. Né? O budismo prega o cuidado
com o nosso meio, com o nosso próximo, porque, né, a reencarnação do budismo é você voltar, né, uma parcela sua voltar numa mosca, uma parcela sua voltar num capim, ou seja, nós somos o todo, né, nós somos o conjunto. Estamos agora nesse corpo, né, mas no momento seguinte estaremos incorporados a outros corpos de seres vivos que são mediados, pelo que a gente entende, pela mãe natureza. Muito bem, eu quero deixar aqui como dica 2 quadrinhos, tá? São 2 quadrinhos, mas são que valem por livros. Um é o Persépolis, da Marjane Satrapi, que vai falar da história da Revolução Islâmica. Sensacional, tá? Sensacional. Você vai ver uma sociedade que vai ser modificada em função da religião e tudo o que isso causa, né, nessa cultura. E o outro é o outro quadrinho, Maus, né, que é do Art Spiegelman, que vai falar também de uma passagem da Segunda Guerra entre o seu avô polonês, né, e a relação com os nazistas. Então são 2 quadrinhos, tranquilos de se ler, mas fundamentais porque valem por muitos livros. Muito obrigado. Legal, Anderson, legal. A gente está chegando no final desse papo. Foi um papo rico, foi um papo esclarecedor. Espero que as pessoas que estejam ouvindo entendam mais sobre tolerância, respeito, né, que está faltando bastante, né, nos dias de hoje, né? E a dica que eu vou deixar é um episódio do Quebrando o Tabu com Pedro Cardoso, que ele conversa com vários líderes religiosos e eles batem papo sobre religião. Então acho que vale a pena dar uma olhada, tá? Obrigado mais uma vez e até a próxima, pessoal.